Bom dia pessoal, tudo bem? Mais uma live aqui pelo Insta da SEMES, né? Que bom que vocês vão entrar, vão poder participar, né, da nossa live. Então, inicialmente, eu gostaria de dizer novamente para vocês que por aqui tá tudo bem, né? Nossos professores, nossos funcionários, nós estamos trabalhando internamente para o nosso breve retorno. Legal, pessoal? Bom dia, bom dia. Vamos entrando aí. Né? Já já a gente vai chamar a nossa convidada. Fala, Rafa. Fala, Lê. Que bom que vocês estão entrando. Então, tô falando pro pessoal que por aqui tá tudo bem com a gente, né? E a gente espera realmente do fundo do coração que aí na sua casa, com você, com a sua família, também esteja tudo tranquilo. Né? O objetivo das lives da SEMES é sempre estar compartilhando conteúdo, conhecimento com vocês nas diferentes áreas que a gente atua aí. Né? Nós já falamos da natação adaptada com o nosso programa Luna, trouxemos a nossa Nutri para falar sobre alimentação. Né? Oi, Márcia, Amanda, fala, Rá. Então são vários temas que a gente quis compartilhar com vocês sobre o mercado fitness com a Luísa Castanho, né, com a experiência da Jana lá do fitness, e hoje a gente vai trabalhar sobre um tema muito especial, um pouquinho contraditório, meio divergente. Oi, Sensei, que bom, legal, gente. A gente fica feliz aí que o pessoal tá entrando e participando. O grupo de risco é melhor com ou sem atividade física? Mas com certeza a nossa convidada vai poder estar explanando e aprofundando, né, o conhecimento que ela tem em relação aos benefícios da prática de atividade física para o grupo de risco. Os 50 mais, os 60 mais. Eu sei que tem uma galerinha aí que já está nessa idade ou está perto. Né? Qual é o impacto disso, da prática de atividade física, nos sistemas muscular, articular, neurológico e até social, né, com esse isolamento que a gente está vivendo aí. Então, a nossa convidada de hoje, ela é uma tremenda profissional, ela é formada em fisioterapia e em educação física, né? Ela está conosco há pelo menos 18 anos, então vou contar um pouquinho da história da professora Vanessa Cuano, né? Ela já está entrando aí, depois eu vou convidá-la. Então, ela foi nossa estagiária aqui na SEMES, depois ela passou para nossa coordenadora de terceira idade e foi ela que montou o programa ELO, que significa entusiasmo, longevidade e otimismo. E naquela época, todas as atividades da terceira idade que a gente tinha aqui na SEMES era fundamentado nesses pilares, tanto as atividades físicas como as atividades extras também. Né? Oi, sou Júlia, tudo bem, gente? Legal, daqui a pouco eu vou chamar aqui a nossa convidada, estou contando um pouquinho da história dela aqui na SEMES. Mas a gente sempre conversava e a gente sempre tinha um sonho de ter uma academia exclusiva para a terceira idade, né? E foi daí que em 2000, há 6 anos atrás, nós fundamos a Academia Viva Mais, que inicialmente chamava Espaço Maturité, porque nós queríamos um espaço onde as pessoas poderiam ter realmente, fala gente, poderiam ter um espaço para aproveitar esse momento de maturidade. Né, onde as atividades fossem mais propícias, o ambiente também fosse mais acolhedor, porque às vezes esse público não quer um lugar muito barulhento ou acham que a academia só tem, né, moçadinha, pessoal mais novo. E daí foi quando a gente abriu a nossa academia, a primeira academia de Maringá especializada em público acima de 60 mais. Né? A gente utiliza o termo terceira idade, mas a gente sabe que esse termo ele é um pouquinho conflitante também, então a gente utiliza muito público master, público acima de 60 mais. Então, daqui a pouco eu vou convidar ela. Fala, Jane. A Vanessa Cuano, que é uma parceiraça profissional, né? Ela sempre está se atualizando muito, sempre uma pessoa muito ativa e uma pessoa com coração imenso também. Gosta de trabalhar com idoso, ela se dedica, se capacita sempre, né? Tem um feeling muito grande para estar trabalhando com esse público. Vamos, se puder aí mandar o convite para a gente começar, né? Já falei um pouquinho aqui da sua história, tem um pessoal mais antigo aí também, né? Ela estava na live da Jana, então esse pessoal que faz 18 anos, que está com a gente, 20 anos, a Márcia está aí. Legal? Então antes da gente começar, queria que você, né, apertasse o coraçãozinho aí para realmente o Instagram entender que esse conteúdo é relevante. Fala, pode mandar aí o convite. Né? E ele distribua esse conteúdo para mais pessoas aí, beleza? Enquanto isso a Vanessa vai entrando aqui para a gente começar a falar, né? Vocês que são professores ou que estão relacionados à atividade física, o grupo de risco é melhor com
ou sem atividade física nesse momento agora de isolamento? Fala, Jana, tudo bem? Joab, legal. A galera da Viva entrando aí, os alunos. Que bom. Se vocês tiverem alguma pergunta. Oi, Ivan. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Pessoal, vai falando pra gente se o som tá bom, né? A gente testou um pouquinho antes. O som da Van tava um pouquinho ali baixo, mas vocês vão falando. Fala, Rodolfo. Legal. E se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade aí para estar mandando, para estar conversando, que a Vanessa vai responder tudo, gente. Ela é expert aí no assunto. Quem tiver mais de 50, mais de 60, fala eu aí e vai se identificar com o que a gente vai conversar. Van, já falei um pouquinho da sua história aqui na SEMES, já falei um pouquinho de como a gente começou a Viva, mas eu queria que você realmente se apresentasse, contasse aí um pouco desses longos anos de formação que você tem também. Vai lá. Bom dia, Ju. Primeiro, estão me ouvindo bem? Porque a gente testou o som, estava meio baixo. A Rafa falou que tá. Tá? Então tá bom. Primeiro, eu queria agradecer, né, a Ju, não só pela oportunidade de a gente estar fazendo essa live, mas pelos quase 20 anos aí de parceria, né? Então, acho que a Ju já falou um pouquinho da nossa história, só complementando para argumentar para vocês por que nós estamos aqui hoje. Agora que estão dando eco, vou abaixar um pouquinho. Vou baixar um pouquinho só. Isso. Vai falando, tá, pessoal, se não der para entender. Então, eu, em 99, comecei a fazer educação física e comecei já a fazer os programas e projetos com o pessoal da terceira idade. E depois que eu me formei, eu comecei a ser professora da SEMES e passando por algum tempo, eu assumi, como a Ju falou, a parte de coordenação da terceira idade, da famosa terceira idade na época. Hoje a gente não usa muito esse termo, como a Ju falou, mas antigamente era muito utilizado. E a partir de lá a gente criou o programa Elo. Queríamos que todo mundo que participasse desse programa realmente tivesse entusiasmo, longevidade e otimismo. Mas sentia que ainda faltava alguma coisa, né? 90% das pessoas que chegavam para a gente tinham alguma patologia associada. E vários outros níveis, várias dimensões, né? Emocionais, físicas, tudo. Então, eu vou fazer a... Ju, o meu tá bem baixinho, gente. Vou baixar aqui, mas vou ficar quase sem som. Mas a sua voz tá dando... Ver se vai melhorar. Vamos ver se... Eu nem consigo baixar, de tão baixo que já tá. E daí eu fui fazer a minha pós-graduação em geriatria, na época com os melhores profissionais da área. Então, eu trouxe mais conteúdo, né, para trabalhar com esse público. Antes a gente tinha aquela concepção que tudo que você desse para o idoso ele ia gostar, né? O baile, o bingo, mas a gente começou a perceber que eles queriam algo mais. Então a gente foi atrás de conteúdo para isso. Terminando após em geriatria, daí acabei indo fazer a fisioterapia, né? E daí ia dar mais embasamento, principalmente na parte patológica. E depois disso fui fazendo as formações de Pilates, várias formações em treinamento funcional. Fui fazer a pós em acupuntura. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Para vocês entenderem que eu tinha um desafio muito maior, que daí era criar a metodologia exclusiva da Academia Viva Mais. E eu e a Ju sempre com os mesmos ideais quanto a isso, né? Formamos a academia já faz 8 anos, né? Você falou 6 anos. Então já estamos aí há 8 anos no mercado, como a primeira academia específica para o público, né, 60 mais, com uma metodologia exclusiva de circuito funcional. Sempre procurando proporcionar um novo estilo de vida ativo para esse público. A gente tem uma história bem legal nessa época, né, Van?
que o pessoal que conhece a gente mais tempo fala que teve uma época que a gente dava aula na Petim. Os mais antigos vão saber o que é a Petim. É um centro de convivência que tem ali no Jardim Alvorada. E na época eu e a Vanessa a gente ia de Vespa, que eu tinha uma Vespa, e a gente levava aqueles microsystem, porque não tinha caixinha JBL, não tinha celular, era CD, né? Ou fita, e a gente colocava aquele microsystem no meio da gente pra gente dar aula lá na Petim, né? E fazer círculo, e a gente dava aula de dança, vocês imaginam, eu e a Vanessa, dando sertanejo, mas era muito legal, gente, porque era muito idoso e eles saíam da aula, né? Então, realmente, a gente já conversou em algumas lives aqui, como quando a gente encontra o nosso propósito, né? Realmente a gente consegue fazer e se superar, porque imagina, eu ainda morro de vergonha, não sei dançar nada, mas a gente dançava e ia, e eu não alcançava muito o pé na Vespa. Daí a gente tinha que parar meio no meio fio assim, para poder conseguir chegar até lá na Petim. Então, são várias histórias realmente, né, nesse meio dos 60 mais que vem fortalecendo cada vez mais, tanto a nossa parceria, como o nosso negócio, né, a entrega de resultado para esse público que a gente sabe que é bem legal. Van, então, só pegando um gancho, igual a gente conversou um pouquinho antes, esse tema de terceira idade, de público acima de 60 e atividade física é muito amplo. Né, pessoal? Então, como que a gente dividiu o conteúdo para também não ficar uma coisa muito teórica, né? E vocês poderem também participar, se vocês quiserem mandar perguntas. A gente dividiu assim pelos sistemas. Né? Então, eu falei para a Vanessa, falei, não quero muito que ela fique muito fisioterapeuta, né? Mas que ela possa realmente contribuir com aspectos científicos, né? Relacionado ao idoso. Então, o primeiro sistema que a gente vai comentar é o sistema músculo-articular, que é um dos mais acometidos aí com a terceira idade. Como que é esse processo, como que esse sistema sofre com o processo de envelhecimento, né? E quais as interferências que a atividade física, que a prática regular pode ajudar, principalmente voltado para a atividade de vida diária do idoso, né? Sinto uma dor, e como que a atividade física pode ajudar nisso? Vai lá, agora é com você. Vamos lá. Então, assim, nós costumamos sempre analisar o idoso como um todo, né? Principalmente idoso. Então, a gente tem que levar em consideração a história de vida, as patologias, os relacionamentos sociais que ele tem. Então, a gente sempre procura, dentro da metodologia, atingir todas as dimensões. Porém, se for para fragmentar, o sistema musculoarticular, para mim, é a capacidade física que eles mais perdem com a idade. Né? E qual a preocupação em relação a isso? Que é o que mais proporciona autonomia, né? Porque sem a força muscular, ele acaba tendo mais risco de quedas, né? Ele fica com mais dificuldade na marcha. E já foi comprovado, né, cientificamente, o seguinte, que a partir da segunda, terceira década de vida, a gente atinge o nosso ápice de força muscular. Depois disso, já começa a declinar. Meu Deus do céu. Lentamente. Gente, quem tá perdendo massa muscular aí, fala eu. Imagina na quarentena, né, no isolamento social. E a partir dos 65 anos, isso cai demais. Sem massa muscular, o que acontece? A gente força mais as articulações, que já vem em um processo também de degeneração. E tudo isso, esse conjunto de coisas, leva a um fator muito importante, que é a inatividade física. E chegando na inatividade física, as patologias vão acometendo mais rapidamente, né? Os últimos estudos mostram que as pessoas com baixa força muscular têm até 50% mais chance de morrer comparado com as que têm uma força muscular adequada. Né? Nossa! Essa é a preocupação. É o que leva à inatividade física. Então, a gente perde muito a parte muscular-articular. Tanto a parte muscular quanto de cartilagem. Né? Mas, com o treinamento, com o exercício, a gente consegue manter e até melhorar a níveis muito altos, até mais do que o jovem. Então, essa... Meninas, tem gente bem preocupada aí, mandando carinhas.
É chocante, Né, Márcia? quando a gente vê os dados científicos. Nós, brasileiros, não damos muito valor na ciência, né? Estamos vendo agora a importância dela, né? E a gente começa a ter um quadro real do que acontece. Legal. Van, é importante a gente trazer, e eu sempre gosto assim, de relacionar aos ditados populares, porque eles sempre têm a sua verdade, né? Então, nunca é tarde para começar. Relacionado a esse sistema que a gente está falando, né? Porque a gente tem aluno aí que começou com 50, 60. Será que realmente nunca é tarde para a gente poder estimular esse sistema musculoarticular? Né? Não sei se você tem algum caso lá na Viva que começou mais tarde e teve resultados significativos em relação ao ganho de massa muscular. Então, Jô, na literatura, a gente sabe que existem casos aí surpreendentes, né? Nós temos aí, hoje em dia, fisiculturistas com mais de 80 e que começaram a treinar com 60. Então, a verdade nunca é tarde, mesmo para começar. Lá na Viva, a gente faz testes que acompanham a parte de força muscular, né? Tanto de membro inferior como de membro superior. Então, a gente tem acompanhado aí melhoras fenomenais, né? Até e muito mais de quem era sedentário e começou a treinar depois dos 70, 80. Legal. A gente tem alunos que começaram com 97 e hoje o seu Stanislau, por exemplo, já está com 103 anos, né? Então, já está Nossa. aí com a gente faz um tempo e a gente vem acompanhando os resultados de força dele, por exemplo, e a gente tem conseguido. Ele, no começo, teve uma melhora muito grande, porque nunca tinha feito atividade física, e agora a gente entrou num estágio de manutenção bem bacana, o que traz para ele autonomia, qualidade de vida. Ele mora sozinho com a esposa e tem uma vida aí tranquila. É o que a gente fala depois de uma certa faixa etária, igual você falou, né? A partir dos 65, o negócio só começa a depredar muito. Então, se essas pessoas se mantiverem ativas, elas vão conseguir pelo menos manter. Só de não perder já é um ganho muito grande. É um ganho. Né? A Jana e a Márcia estão falando aqui dos agachamentos, que a Jana está falando que está assistindo e está agachando. Né? E a gente, na nossa faixa etária, ou o pessoal mais novo, deve falar assim: ah, vou agachar, né, só para ficar com o bumbum durinho, ou vou agachar só para ficar com a coxa rasgada. E quando a gente passa para esse público de idoso, a gente vê que a funcionalidade do agachar, ele é para algumas coisas específicas da atividade de vida diária. Né? Eu sempre brinco, é a simples autonomia de você conseguir sentar no vaso e levantar do vaso. Sentar no sofá e conseguir levantar no sofá. Né? Então, como começa a inverter um pouquinho essa visão do agachar, da importância da prática de atividade física realmente. Né? O outro sistema que eu queria que você comentasse, Van, em relação ao sistema cardiorrespiratório. Então, como que o processo de envelhecimento afeta esse sistema cardiorrespiratório, que é um dos sistemas também muito importantes para o nosso organismo, e qual que é a interferência da prática regular de atividade física no sistema cardiorrespiratório relacionado à autonomia do idoso aí? Vamos lá, então. Eu costumo dizer que imaginem várias engrenagens, né? Então, nossos sistemas, eles trabalham em conjunto. Se uma engrenagem tem problema, com certeza vai sobrecarregar a outra. E o sistema cardiorrespiratório são dois sistemas que caminham juntinhos, né? Então, se um tem problema, consequentemente, a longo prazo, o outro vai ser sobrecarregado e vai ter problemas também. Né? E existem várias alterações fisiológicas que acontecem. Por exemplo, no sistema cardiovascular, tem a dilatação da aorta, tem a hipertrofia do ventrículo esquerdo, aumenta um pouquinho a pressão, diminui um pouquinho o batimento cardíaco. Se a gente for falar do pulmão, a caixa torácica diminui a complacência. Então, tem várias alterações fisiológicas aí que acontecem. Mas o que isso é importante pra gente? Que se decai muito, o idoso vai se cansar mais, encaminhar
distâncias pequenas, vai se sentir mais fadigado, vai tentar para fazer atividades básicas da vida diária. E aí, o que acontece? De novo, ele vai começar a não fazer, né? E a nossa preocupação maior nesse sentido é que hoje as doenças cardiovasculares, elas são a maior causa de morte no Brasil, né, no nosso país, associados às dislipidemias, né, que são os colesteróis, e a parte de pressão arterial também, né? E qual o benefício do exercício para tudo isso? Nossa, números, né? Os números de tudo isso. Quem faz atividade física primeiro tem 33% menos chance de desenvolver alguma doença cardiovascular. Se a gente for relacionar com as dislipidemias, como... Oi, Ivan, deu uma travadinha aí? Menos chance de ter algum problema com o colesterol fazendo atividade física. 44% menos chance de ter placa de ateroma e todas essas doenças arteriais e vasculares, né? Então, não tem dúvidas de que o exercício é fundamental, né, para a gente fazer uma manutenção aí desse sistema cardiorrespiratório. Legal. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, vai mandando aí. Não esquece de apertar o coraçãozinho para o Insta entender que esse conteúdo é relevante e distribuir para mais pessoas. O próximo sistema que a gente vai falar, acho que é um sistema que não é novo, nada, mas vem sido mais comentado atualmente, porque está sendo mais pesquisado, os resultados, né, dos estudos estão aparecendo mais agora em relação às demências, em relação ao Alzheimer, né? Então, eu queria que você comentasse sobre o sistema neurológico, né? Que é um sistema bem delicado, né? Então, assim, o que acontece com o envelhecimento, né? Como que o envelhecimento atinge o sistema neurológico e como que a atividade física realmente pode ajudar nesse sistema. Joia, João. Na verdade, o sistema muscular articular, eu falei que é um dos que eu acho que mais tira a autonomia do idoso, né? Mas o sistema neurológico é o que mais incomoda eles, né? Porque uma chave... Sim. Bom, o seu tá travando um pouquinho. Pessoal, tá tudo bem aí? Tá falando pra gente... Pra mim, o da Vanessa travou um pouco. Voltou? Tá me ouvindo legal? Então, vamos lá. Daí esqueceu uma chave, errou um caminho. Então, eles já começam a emocionalmente ficar preocupados com isso. Então, acho que é o que mais incomoda, o medo da demência, do Alzheimer, né? E os estudos mostram estatísticas nada boas, né? O aumento dos índices de Alzheimer, principalmente, mas existem hoje em dia várias outras doenças, né, de demência, como a esquizofrenia e outras, que são bem pertinhos uma da outra ali, que deixam traz uma insegurança, na verdade, né? Então, e a gente sabe da dificuldade que é lidar com um idoso que tenha algum quadro de demência. Porém, como dito antes, o exercício é um dos principais medicamentos, instrumentos, né, para a gente estimular essa parte neurológica. Então, a gente já sabe, né, que com o envelhecimento a gente perde conexões neurais, o cérebro fica mais lento mesmo, mas em contrapartida também já tem evidências, né, da famosa hoje em dia neuroplasticidade, que se estimulado a gente consegue criar novas conexões, né? Assim como se tem alguma região do cérebro, vamos supor que teve um AVC, uma isquemia, alguma coisa, criar novas conexões que supram a necessidade daquela parte lesionada. Né? Então, um dos principais medicamentos realmente de instrumentos é a atividade física.
E a gente sabe também, né, Van, que outras patologias, como a diabetes, a hipertensão, também podem acelerar esse quadro, né? Então, como a gente já falou dos outros sistemas, como é importante realmente a gente mais novo, né, começar a prevenir talvez essas doenças que possam ser um acelerador das demências, do Alzheimer, manter esses níveis dentro de um padrão, né, considerado de normalidade ali, para que realmente a gente não desenvolva isso numa velhice mais acentuada. E já tem casos casos de Alzheimer muito com uma idade muito nova, né? Nova. Então, assim, precisa realmente estar sempre tendo esses controles de todos os indicativos para evitar. Né? Eu estou com caso na família de leve e a gente realmente vê a dificuldade no dia a dia, e daí a pessoa vai querendo se isolar um pouquinho para não se submeter realmente a momentos de constrangimento, e daí vira um ciclo vicioso. Né? Então, como que realmente a gente pode trabalhar na prevenção? Quem está assistindo aí, os 40, os 50 mais, os 60 mais, que ainda não tem nenhum problema relacionado a isso, é tudo uma questão de prevenção. Né? Continuar estimulando o cérebro, começar realmente, né, estimulando o corpo e o cérebro, para a gente não ter esse tipo de problema lá na frente. Quer complementar alguma coisa ou não? Não, é que assim, a gente tem acompanhado, você estava comentando que cada vez mais cedo, né? As pessoas vêm se acometendo desses problemas justamente e principalmente por causa do estresse, né? Do dia a dia. Então, vários fatores influenciam e cada vez mais cedo. Então, a gente tem acompanhado muitos casos. Lá na Viva, a gente já está com muitos casos com demência. E daí traz um ônus todo de econômico, de bem-estar familiar e de várias coisas que vão associando aí. Legal. O próximo sistema que a gente vai falar é no livro do O Jeito Harvard de Ser, não sei, né, se alguém já leu aí, dá um joinha. O autor ele pesquisa 1.600 estudantes lá de Harvard, né, para tentar entender quais características esses estudantes têm para ter sucesso. E ele passa o livro inteiro argumentando que a felicidade vem antes do sucesso. Né? Vocês já vão entender o que tem a ver com o próximo sistema que a gente vai falar. E ele percebe no livro que quando você aumenta o nível de otimismo, aumenta a conexão social e depois aumenta o seu nível de felicidade, isso está muito relacionado com as pessoas que têm mais resultados, tanto nos negócios como nos estudos. Ele mostra que essas pessoas têm resultados mais positivos. Né? E fazendo um gancho aí para o próximo sistema que a gente vai conversar, essa questão da conexão social. Né? Eu queria que você comentasse como o processo de envelhecimento ele vai prejudicando ou vai melhorando o aspecto socioemocional do idoso, e qual a interferência tanto da atividade física ou dos programas, né? Porque lá na Viva a gente tem um programa específico para o idoso, como que a intervenção, né, afeta realmente esse aspecto socioemocional do idoso aí. Então, Jô, você sabe que sobre esse sistema socioemocional, as pesquisas são recentes, né? Agora que eles vêm dando o devido valor às questões emocionais, né? E o que a gente vê é que, assim, a gente perde muito em não ter o conhecimento, né, sobre isso. Porque nos artigos, em relação a isso, eles mostram que no idoso, porque esse estudo aí foi feito com jovens, né? Que os idosos, eles são muito mais otimistas, né? E eles gostam muito mais de coisas positivas e se aproximam muito mais de pessoas positivas. Né? Então, a gente já teria aí meio caminho andado, né? Porque eles têm uma maturidade emocional. Porém, o que nós, sociedade, fazemos com esse idoso? Né? O isolamento social, aí vem a aposentadoria, aí já vem as patologias, e eles caem num processo depressivo de isolamento e de também a parte de ansiedade muito grande, né? De não se sentir muito útil mais, né, Van? Sim. E isso vai gerando coisas que levam
De novo, a inatividade física, né? Então, eles vão, na verdade, se excluindo, o que deveria ser justamente o contrário para a gente conseguir uma manutenção nessa qualidade de vida do idoso, né? A gente tem artigos que mostram que um idoso inativo tem 30% mais chance de ter a depressão, né? Então, tudo isso vai, sem contar que todo o processo de relação social vai trazer para ele outros benefícios, né? Então, um conjunto de coisas que a gente pode estar fazendo junto com a atividade física para manter isso. Se a gente proporcionar esse contato social com eles, é o que eles mais vão dar valor, é esse contato mesmo social. Aí, você citou o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, eles mostram lá também um outro estudo, né, que eles chegaram à conclusão, é um dos estudos mais antigos da história, que eles vêm acompanhando essas relações, acho que são cento e poucos também homens que começaram a ser acompanhados com 18 anos, e hoje essas pessoas têm 90, 95 anos, né? Várias já morreram. Longitudinal, né? Que é a importância do estudo. Isso. E o que eles chegaram em conclusão? O estudo vai acabar só quando todo mundo morrer, né? Mas o que eles concluíram até agora? E o que importa para você ter uma longevidade feliz não é o dinheiro, não é o sucesso, não é nada disso. São as relações sociais que as pessoas tiveram ao longo da vida, né? Tanto as relações, eles colocam 3 tipos de relações sociais, né? Que é familiar, é no emprego, mas principalmente a com amigos. Que bom. Tá vendo, gente? Nós precisamos sair desse isolamento para poder fazer churrasco, sair com a galera aí. Né? Então, assim, nós estamos há quase mais de 30 dias aí, né, com as academias fechadas e, se Deus quiser, em breve nós estamos retornando. E esse isolamento social, realmente, para o idoso, para a gente já é difícil, né? Que a gente consegue ler, assistir um filme. Imagina, talvez, um idoso que não tenha esse acesso tanto à cultura quanto à informação, que fica realmente mais ali na frente da TV, assistindo esse monte de notícia ruim, esse monte de, né, coisa que só vai deixando eles mais depressivos, mais com medo realmente de sair. E como a gente, longe da gente querer estar instigando que os idosos tenham que sair de casa, né, mas os idosos que têm uma saúde, que estão bem, né, é melhor que eles fiquem sem atividade física ou que realmente, com todos os aspectos de segurança, eles voltem, na medida do possível, a praticar atividade física na academia, a praticar atividade orientada realmente. Então, queria que você comentasse como a Viva, né, como a SEMES também, está se preparando para esse retorno exclusivamente do grupo de risco à prática regular de atividade física. Tá, vamos lá. Eu acho que durante toda essa nossa conversa, nós estamos colocando o que a ciência vem trazendo aí, né? Então, existe neste momento um risco iminente, né, de contágio e de contaminação. Só que os exercícios também são importantes, né? E a inatividade física ali pode trazer, gerar alguns malefícios que a longo prazo também vão ter um custo grande, né? E sem contar que a atividade física bem feita, ela fortalece a imunidade e ela evita o risco de adoecimento por outras coisas também, por outros fatores também, né? Nessa fase, a inatividade pode ser realmente fatal, né? A longo prazo. Tem um estudo que, infelizmente, né? Tem um estudo que mostra que eles fizeram com idosos institucionalizados que 30% dos idosos faleceram após ficarem sem atividade física durante 6 meses. Nossa! Então, pensa. E isso tudo são artigos embasados cientificamente e coisas que a gente deve analisar de verdade. Então, tá. Então, sabemos que o isolamento é fundamental. Não estamos falando que não é.
é fundamental, principalmente para esse grupo de risco, né? Então, nós das academias, eu acho que em geral, não só lá na Viva, mas principalmente na Viva, né, que trabalha só com o grupo de risco, estamos preparando materiais informativos, preparando a equipe toda, os professores, todo mundo envolvido, para dar o melhor atendimento, tanto ambiental como de higiene, por exemplo, né? Lá na Viva, a gente, dentro da metodologia, afere pressão, por exemplo, dos alunos e faz a oximetria antes das aulas, né? E agora nós vamos colocar a aferição de temperatura também, né? Fora que a gente vai espaçar mais os horários de atendimento, né, para que uma turma não encontre a outra e que nesse espaço a gente possa fazer a higienização da academia, né, para evitar aglomeração. Nós vamos diminuir o número de atendimentos por horário, né, no nosso espaço. Lá na Viva a gente tem a vantagem de que a gente tem um espaço aberto, né, então na medida do possível a gente vai utilizar a área aberta para, né, não ficar muito dentro da academia. Os aparelhos serão higienizados a cada uso. Então, a gente está fazendo todo esse tipo de preparo para quando a gente voltar, né, poder dar um atendimento o melhor possível, né? Como eu estava comentando agora, as pessoas falam que a gente vai ter, todo mundo fala assim, quando voltar ao normal, quando voltar ao normal, mas a gente não vai voltar bem normal, né? Então, existe aí um novo normal. Porque a nossa metodologia sempre apresentou um resultado muito eficiente. E acho que com esse novo normal a gente vai conseguir um resultado ainda melhor, né? Então a gente sabe, concluindo, que o isolamento vai salvar vidas. Isso a gente não tem dúvida. Mas é igual você falou no começo, mas se seu pai, sua mãe, sua avó estiver bem de saúde, estiver se alimentando bem, estiver se hidratando bem, não tiver nenhum sintoma de gripe, de nada, nós temos que avaliar aí se não seria melhor ele voltar às atividades, lógico que com todos os cuidados, né? Mas para a gente evitar essa inatividade total, né? Que pode Sim, é o que a gente vem comentando. Grande aí no decorrer do tempo, né? É o que a gente comentou, né, Bruno? Tem que pesar o quanto a inatividade vai prejudicar, né, o idoso e quanto essa exposição com o risco controlado ao Covid vai realmente ajudar esse idoso também, né? Nós vamos entrar em um período de frio, né, de temperaturas mais baixas, onde tem várias implicações também no sistema do idoso. Então, quanto mais ele estiver resistente, quanto ele mais estiver realmente com a imunidade fortalecida, né, ele vai passar por esse período de uma melhor forma também, né? Às vezes o cuidado é que ele não vai morrer de Covid, mas ele possa morrer de outra coisa, se ele ficar tão inativo assim, né? A gente está indo para quase 40 e poucos dias dessas pessoas paradas. Se a gente está sentindo, né, perda de massa muscular, fraqueza, às vezes aumento de peso, porque as pessoas têm ficado mais ansiosas e têm comido mais, imagina essa população que já tem um metabolismo menos acelerado, que, né, realmente já pode acumular mais gordura. Então, a gente sabe também que o aumento do peso, ele vem, né, acometendo e vem, né, associado a outros problemas também. Mas, quando tudo isso passar, né, a gente sabe também, a gente quer falar de coisas boas, a gente sabe também que além da rotina de exercício, a Academia Viva Mais, ela tem uma programação de atividades. E eu queria que você comentasse, assim, quais atividades que vocês fazem e quais os benefícios dessas atividades também, né, a hora que voltar tudo ao normal aí, que a gente poder voltar a fazer essas atividades. Então, Ju, como eu venho falando desde o início, né, nós lá da Viva, a gente se preocupa muito em atender esse idoso de forma o mais global possível, né? E a gente sabe que a atividade física é fundamental, nós vimos aí no decorrer da live toda os artigos científicos falando sobre isso, mas que só o exercício também chega uma hora que tem a sua limitação, que a gente precisa de algo a mais, né?
Então, a gente quer estimular essa parte social com mais atividades. Como diz o nosso slogan, a gente quer proporcionar um novo estilo de vida ativo. Então, que essas pessoas se tornem mais ativas. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tornar o meio que ela vive mais ativo. Entendeu? Então, ele por si só, ainda se é um idoso que tem bastante autonomia, ok. Se não, se a família não for ativa, os amigos não forem ativos, é mais difícil de se manter ativo. Então, a gente proporciona atividades extras, como café da manhã com caminhadas, sempre com algum conteúdo, né? Algumas palestras informativas, estamos com algumas parcerias aí para desenvolver algumas oficinas, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, agora no mês de junho seria, né? Acho que a gente vai ter que transferir um pouquinho mais para frente. A gente tem o bingo solidário, que eles vão para participar, lógico, do bingo, mas principalmente por essa ação solidária que a gente faz aos asilos. Então, a gente procura fazer uma programação que traga mais atividade, deixa mais ativos e que envolva a família deles junto, entendeu? Então, vai para o bingo, a família vai junto, vai caminhar, a família vai junto. E assim a gente legal. a sociedade mais ativa também, né? Legal. E do ano passado para esse, a gente fez a parceria com a La Longevité, né? Que é uma empresa especializada em cursos, eventos, né, específico para a população acima de 60 anos. E o objetivo da La Longevité é conectar pessoas e empresas que realmente tenham esse propósito de gerar uma longevidade mais ativa, né? E queria que você comentasse um pouco como é essa parceria da La Longevité com a Viva Mais, o que a gente vai oferecer para os alunos aí, realmente com esse objetivo do indivíduo como um todo, de um indivíduo integral aí na sua longevidade. Então, Ju, eu acho que a parceria que a gente fez com a La Longevité vai nos proporcionar várias atividades, várias oficinas, encontros, e a base que a gente sempre quer, que é essa parte de conteúdo, eu acho que a gente vai ter mais acessibilidade, né? Então, hoje, a nossa parceria com a La Longevité já traz algumas ações, né, que nós vamos desenvolver lá na Viva, que são as oficinas. Então, nós começamos e agora tivemos que parar, né, mas vamos retomar logo após tudo isso passar, que são as oficinas de pintura, as oficinas de música na longevidade, com a professora Tatiana Fujimoto, que bastante gente aí que está acompanhando conhece, e as aulas de língua estrangeira, né? Fora essas 3 oficinas que já estão sendo oferecidas, nós vamos procurar mais parcerias para estar desenvolvendo mais atividades, mais eventos para envolver esse público. Bom, eu queria que você comentasse dessas 3 oficinas, quais benefícios elas apresentam mais assim, para o idoso? Um idoso que vai fazer uma oficina de línguas, que benefício esse idoso tem? Primeiro, social. Né? Estar ali envolvido com alguma coisa que, além de ter outras pessoas, eu acho que o sentimento que ele tem de ainda conseguir, de ainda poder, de autonomia mesmo, tanto de aprendizado, né, como um conhecimento que ele pode levar para a vida lá fora, no dia a dia. Então, a gente tem muito esse conceito, né, que cada atividade feita e cada aula executada, ele possa ter uma experiência positiva e que ele possa levar isso para o seu dia a dia, né? Então, o que ele vai chegar em casa e vai contar para a família, o que isso vai gerar de benefício, tanto de bem-estar, né? Igual a gente falou do sistema lá socioemocional, o que isso vai contar para que ele se sinta mais seguro para lidar aí com essa fase da longevidade, que a gente sabe que não é só coisas boas, né? Mas a gente tenta minimizar o máximo possível. Eu acompanhei as oficinas de línguas, né? E queria compartilhar com vocês uma passagem que foi muito interessante. A professora estava lá, dando as atividades, e uma senhora, que ela teve um AVC, AVC.
um AVC com algumas limitações motoras, ela foi fazer a atividade também. E a professora pediu uma tarefa e ela foi explicando, escrevendo com uma certa dificuldade. A gente não sabia que ela era professora de línguas aposentadas e com um domínio de inglês que eu falava assim, nossa senhora, essa senhora sabe mais que eu, né? Porque ela vai dar aula também. E ela começou a participar da aula e ter uma interação com a professora, e eu fico imaginando assim, ela foi aposentada por invalidez, por causa do AVC dela, né? Ela teve que interromper a sua profissão por causa de um problema que ela teve, e naquele momento na oficina ela podia estar resgatando algo que era muito prazeroso para ela, que era trabalhar com línguas, né? Então vejam quantos benefícios uma simples atividade com uma língua estrangeira pode trazer para essa pessoa, né? Em termos de retomar uma história positiva que ela teve na vida dela, de uma autonomia, de mesmo que com uma limitação física que ela tem agora, intelectualmente ela se deu muito bem ali na atividade. Ela foi a que mais conseguiu escrever, ela foi a que mais tinha um vocabulário da língua inglesa, né? E é o que a Vanessa falou, imagina essa pessoa chegando em casa, contando para o filho, compartilhando. Então veja, quando a gente fala de um atendimento integral do idoso, é nesse aspecto que a gente pensa, né? Ele está fisicamente bem, ele está emocionalmente bem, fortalecimento da sua autoestima, de se sentir útil ainda na sociedade, né? Então a longevité vem com esse propósito muito forte, né? Então eu fiquei muito, até guardei o rascunho dela, né, comigo para poder compartilhar depois com a Vanessa e com o Denis. Eu falei, nossa, gente, é muito mais do que a gente imagina que a gente pode realmente impactar a vida das pessoas, né? Essa foi a que eu acompanhei. Eu queria que você comentasse rapidinho, que nosso tempo já está acabando, da oficina de música, que você já participou e realmente eu sei que tem um impacto muito grande também para o público acima de 60. Chego a arrepiar só de lembrar nas sensações que as pessoas têm, né? Então, a Tati, ela procura, dentro da metodologia que ela utiliza, resgatar, né, vínculos que as pessoas têm com a música. Imagina o que isso tem de gerência de emoções aí, né? Porque, assim, quem não tem uma música marcante na vida, né? Então, quando alguma coisa aconteceu, no casamento, numa festa, eventos felizes e tristes, sempre a música nos acompanha, né? E esse resgate, né, das emoções que traz as músicas, e ela traz isso muito forte, e com isso ela vai trabalhando outras habilidades, como a parte motora, a parte cognitiva, né? Então tem aluno que começa a fazer a aula que você nem escuta a voz direita, né? E termina a aula, a pessoa tá com aquele vozeirão soltando, porque acaba a timidez, acaba a introspecção, porque você fica tão envolvido naquele sentimento, naquela emoção, que daí as coisas vão fluindo, né? Então é só sensações boas, né? Então o resultado é brilhante. Ah, que legal. Eu ainda não tive a oportunidade de participar de uma oficina de música, mas assim que voltar, realmente eu vou lá para acompanhar. Bom, a gente está chegando no final. Queria te agradecer muito por essa troca, né? Acho que dava para a gente ficar. A gente ficou com medo de ser pouco tempo. Acho que a gente podia ficar aqui 2 dias falando, né, da atividade física e de coisas que a gente pensa aí para uma longevidade ativa. Realmente o nosso propósito é tão forte de impactar a vida das pessoas com o exercício e com outras coisas relacionadas a público acima de 60. Queria te agradecer e que você deixasse uma mensagem final aí para os idosos, para as famílias, para todo mundo que está assistindo a gente. Então, nós estamos aqui hoje fazendo essa live, né? E com um sentimento muito grande de otimismo, né? Estamos todos otimistas que logo nós vamos voltar a uma rotina um pouco diferente, mas vamos voltar a uma rotina. Gostaria que vocês tivessem uma reflexão sobre pensar um pouquinho que vai chegar uma hora que nós precisamos ter a coragem, né, de começar a enfrentar essa nova realidade. Então, eu sei o quanto é importante o isolamento, tudo, mas aos pouquinhos nós vamos ter que voltar, né? Então, que nós voltemos devagar, vamos sentindo a alimentação, vamos sentindo o que nos traz segurança,
mas vamos retomar uma vida aí, e eu tenho certeza que vai ser uma vida aí de muitas mudanças e principalmente muito mais saudável, né? Porque o que mais hoje traz, as pessoas dizem, né, por causa dessa pandemia toda, é higiene, é comida saudável, então assim, eu acho que tudo isso no final vai nos trazer, vai nos proporcionar aí um estilo de vida ainda mais saudável. Então eu queria que vocês pensassem um pouco nisso para a gente voltar com coragem aí e enfrentar essa nova realidade. Legal, Van. Não sei se você viu aí uma pergunta agora no finalzinho do sensei, e eu não posso deixar de responder, né, Vanessa? Porque o sensei é meu sensei. Ele perguntou por que a gente se especializou nessa área de forma tão especial e profissional. Né? Eu vou responder rapidinho, que você é a mais especialista. Né? Sensei, na verdade, é esse propósito de impactar a vida das pessoas realmente, né, através da atividade física. Eu acho que o público da terceira idade, dos 60 mais, é um público muito carente, né, de profissionalismo. Eu vejo hoje muita gente ainda fazendo oba-oba, a gente brinca do bolo, baile, bingo, né? Não é isso que a gente quer proporcionar para o idoso. E eu fico pensando quando nós, né, tivermos 60, nós tivermos 70, qual é o mundo que a gente quer ter? Não é um mundo de assistencialismo. É um mundo que a gente possa compartilhar tudo aquilo que a gente fez na nossa vida ativa, que a gente possa, né, ajudar as outras gerações a se formarem profissionalmente responsáveis. Esse é o meu propósito aí com esse público acima de 60. Vai lá, Van, para a gente encerrar. Bom, eu acho que os nossos ideais são parecidos, né, Gil? Por isso que nós buscamos aí essa linha, né? E porque a gente vem acompanhando o envelhecimento populacional, que a gente não tem como fugir disso também. E daí a gente começou a perceber no dia a dia como escasso e como limitado os serviços mesmo para o atendimento para esse público. Então, desde acessibilidade, desde um atendimento diferenciado, porque, querendo ou não, eles precisam, eles têm mais limitações. Então, assim, faltava muita coisa. Até por isso que a gente fez a parceria com a Longevité, né? Porque falta muito produto, falta muito serviço para atender essa população que só cresce, né? A gente sabe que daqui a uns anos aí, a parte de previdência já não vai mais dar conta. E daí, como que nós estamos preparando as pessoas que têm 20, 30, 40 anos aí para encarar essa nova realidade, né? Que os dados já mostram para a gente que está cada vez mais perto. Eu acho que isso que motivou mesmo essa lacuna que existe no mercado para esse público. Legal, Van. Gente, obrigada, Van. Né? Se você tiver mais interesse e quiser também me fazer parte desse movimento aí da longevidade ativa, entra lá no lá.longevité, né? Vai acompanhando. Assim que puder voltar, a gente vai voltar a fazer os movimentos que a gente está fazendo para a gente se preparar para uma longevidade mais ativa. Valeu, gente. Obrigada. Até. Beijo.